Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse 21º episódio, estou aqui com o meu querido professor Moacir Lacerda. O professor Moacir já participou de um outro Diálogos da Gerovida com um tema bem complexo, que era sobre a questão de câncer de próstata. Só que hoje ele volta para falar de um tema muito assim, complexo também, né? Mas na parte teórica e de discussões, que é sobre física quântica. Eu vou reapresentar o professor Moacir Lacerda para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Moacir Lacerda tem formação acadêmica em física, graduação, mestrado e doutorado. Empresário da área de sistema de proteção contra raios, atualmente atua no desenvolvimento na implementação de sistemas de alerta de quedas de raios. Estuda as formas de energia e suas tecnologias no âmbito da permacultura. Ministra palestras sobre física quântica e suas implicações na compreensão que temos da realidade. Professor Moacir Lacerda, vamos direto ao assunto. A minha primeira pergunta para você é a seguinte. Dentro da física, eu apresentei, o senhor tem graduação, mestrado, doutorado em física. O senhor trabalhou durante muitos anos, né, no Instituto de Física, dando aulas na graduação em física, e acabou dando, por muito tempo, uma disciplina de física quântica. O que eu gostaria, né, o tema hoje é física quântica, mas muitas pessoas não entendem o que é física quântica. Então, como o senhor poderia dizer, assim, de uma maneira que as pessoas pudessem entender de uma forma mais simples o que é a física quântica? Zé, eu, durante os anos que eu dava aula no curso de física, eu dava o curso de física moderna, que incluía relatividade, introdução à física quântica, estrutura da matéria, era esse o curso. Então, a gente necessariamente incluía técnicas matemáticas que descreviam sistemas quânticos, sistemas relativísticos, né? E eu dei bastante anos esses cursos, né? Então, me repita a sua pergunta, por favor. Desculpa, eu me Assim, perdi um como que pouquinho. o senhor poderia definir o que é a física quântica de uma maneira assim simples e sucinta para que começar a conversa, né? Para que quem esteja nos escutando entenda assim de forma mais simples o que é a física quântica. A física quântica, no âmbito da física, tem o nome de mecânica quântica. Esse é o nome que existe como uma disciplina dentro da física. É uma disciplina que reúne um conjunto de teorias e técnicas matemáticas, né, que são utilizadas para fazer cálculos e uma descrição matemática de uma forma mais ampla da realidade do mundo microscópico, submicroscópico, né? Átomos, elétrons, né? Esses sistemas que são muito pequenos e muito numerosos, né? Como o elétron, o conceito de elétron, de próton, né? A estrutura do átomo, né? A física quântica, de uma maneira geral, de uma maneira bem geral, é uma ciência que estuda esse domínio da natureza e que descreve matematicamente essas entidades abaixo do nível atômico, vamos pensar assim. E tem alguma implicação disso na nossa realidade? O senhor poderia dar alguns exemplos para que quem está nos assistindo conseguisse ver a aplicação disso na nossa realidade? Pronto, vou dar um exemplo bem simples. Esses sistemas de placas solares, sistema fotovoltaico, que gera energia a partir de placas solares, né? Eles fazem o uso das ideias da física quântica. É um sistema que trabalha com a ideia quântica, né? Com uma ideia quântica, né? A descrição desses sistemas, né? A interação da luz com um metal que produz uma diferença de potencial porque arranca elétrons lá desse material. Sim. Ela só pode ser explicada com base no que a gente conhece se a gente entende a luz como um conjunto de pacotinhos, né, que vão arrancando os elétrons instantaneamente. Sim. E não como uma onda. Então,
a gente pode dizer que essas células fotovoltaicas são uma consequência direta da física quântica, sem contar também, por exemplo, muitos sensores na medicina, diversos dispositivos eletrônicos que funcionam à base de corrente elétrica. Sim. Todos são descritos matematicamente a partir da física quântica, né? Existe você pode operar, por exemplo, com uma corrente elétrica num nível técnico, mas quando você vai se aprofundando muito para ver algumas possibilidades de existência do elétron, calcular a carga do elétron, coisas do tipo, ou saber se é o elétron que se move ou não. Aí, nesse domínio, aí, os experimentos são os experimentos na área da física quântica, né? Então, a descrição desses sistemas a partir desses experimentos, que a gente chama na física de mecânica quântica, mas que de uma maneira geral seria a física quântica, então ela está em tudo que a gente vê funcionando, na televisão, no rádio, no celular, tudo está repleto de coisas construídas a partir dos cálculos feitos pela física quântica. Perfeito, muito bom, muito bom. Trazer um pouco, né, para a realidade mesmo do dia a dia, né? Para a realidade da construção dos ambientes, das atividades, né, do que realizamos no nosso dia a dia. Bom, professora, estou pensando aqui numa pergunta, assim, nós estudamos um pouquinho, vemos várias coisas, e nessa área de física quântica, sabemos que tem várias interpretações, tem diferentes interpretações. Por um lado, nós temos aqueles estudiosos que se validam, que estudam, que focam, que acreditam mais na parte desses cálculos matemáticos que o senhor acabou de mencionar, nessa parte do universo material. Mas também temos outros estudiosos que levam em consideração outras possibilidades, outras teorias, né? Então, o que o senhor poderia nos dizer sobre essas diferentes interpretações? Como que o senhor enxerga isso, né? Essa complexidade que são as visões dentro das interpretações da física quântica ou mecânica quântica, como o senhor falou. Olha, eu acho assim, sabe, como nós temos autonomia de decidir aquilo que a gente quer acreditar ou não, com base na argumentação ou com base na experiência que a pessoa tem, eu acho que qualquer coisa é possível, né? Depende da resposta que a gente dá para algumas perguntas que são, digamos, talvez eternas. Por exemplo, o que é a realidade mesmo? A realidade é apenas esse mundo material que a gente consegue constatar com os instrumentos, mensurar, ou ela vai além disso? Se você diz que a realidade é apenas essa matéria que a gente está vendo e suas conexões com outros objetos, você tem um tipo de resposta possível e viver em paz com ela. Não tem problema nenhum que a pessoa acredite nisso. Mas as pessoas que ficam mais inquietas, não, mas e o pensamento? Como é que é isso? E as emoções? Aí tem gente que diga, não, só pode ser reação química. O cara materialista vai dizer, são tudo reações químicas, né? Não tem outra coisa, né? Mas quando eu penso numa imagem, quando eu me emociono enquanto sonho, quando eu vejo objetos, mesmo dormindo, eu vendo objetos, eu fico me perguntando, essas coisas que eu vejo lá no sonho, existem ou não existem? De que realidade elas pertencem? A que realidades elas pertencem? A essa material ou a uma outra realidade? Porque a gente se emociona a partir dessas imagens. Tem sonho que nos assusta, tem sonho que nos alegra, tem sonho que nos faz feliz, tem sonho que nos deixa deprimido. Então, como que uma coisa que está numa realidade que eu digo que não existe, interfere comigo que eu digo que existe? Ou eu não existo com o meu sonho, ou ele existe junto comigo. Se ele não existir, eu não existo junto com ele. E se eu existir, ele existe junto comigo. Sim. Agora, o fato de a gente não conseguir mensurar, nem parametrizar essa imagem de como que ela é e o que ela representa,
não quer dizer que ela não exista. É apenas um tipo de realidade que a nossa compreensão ainda não conseguiu descrever em termos matemáticos, de uma forma mais objetiva, né? Existem muitas coisas nas ciências que foram desenvolvidas e que até serem desenvolvidas, ninguém sabia da existência delas. Vou dar um exemplo muito simples das ondas eletromagnéticas. Elas foram previstas por Maxwell em meados do século XIX e construídas por Hertz na última década do século XIX. Então, antes desse movimento, de as pessoas pensarem sobre ela, na Idade Média, por exemplo, existiam ou não existiam as ondas eletromagnéticas? Na natureza elas existiam, mas a gente não sabia nem como parametrizar, nem em termos de que a gente vai expressar isso. Depois que veio todo o domínio da eletricidade, a partir dos 1600 até 1700, 1800, quando chegou no século XIX, já tinha um desenvolvimento muito grande em eletricidade, uma compreensão que permitiu às pessoas intuírem e mostrarem matematicamente que existiam ondas eletromagnéticas. E aí, a partir dessa intuição, o Hertz conseguiu construir uma onda eletromagnética e mostrar que era possível, né? Então, a onda eletromagnética só passou a existir a partir desse momento? Ela existia antes ou não? E que dizer das frequências mais elevadas que talvez a gente não consiga detectar ainda, além dos raios cósmicos? Existe alguma coisa além dos raios cósmicos? Mas se existir, a gente não detecta. Mas porque a gente não detecta, não existe? Eu posso afirmar que alguma coisa da realidade não existe, né? Qual é o critério que eu vou usar para dizer que ela não existe, né? E para dizer que ela existe, eu vou estar sempre num contexto. Ou eu vou estar dentro dessa materialidade, ou eu posso ir além dessa materialidade e perceber que tem coisas que não conseguem fazer parte dessa materialidade e que a gente percebe que existem. Uma delas é o pensamento. E aí, para acrescentar nessa resposta, a física quântica ela abriu umas fendas nessa compreensão de realidade, quando, por exemplo, ela levanta a questão da não localidade. E a questão da não localidade que é uma transmissão de sinal sem gasto de energia, instantânea. Uma coisa que acontece aqui acontece em outro lugar do universo muito longe, num tempo muito menor do que a luz demoraria para chegar lá. Ou seja, ela estaria numa realidade que seria transcendente a essa matéria. Então, você tem uma parte imanente, que é essa parte que todos nós, de uma maneira convencional, admitimos que existe e que tem uma determinada propriedades, tem umas determinadas propriedades e características, mas essa outra estaria além dessa interpretação materialista, que aí você abre espaço para uma série de conceitos que a gente não consegue ainda formalizar matematicamente, mas que intuitivamente e com base em outras evidências as pessoas acreditam, né? Por exemplo, você tem o espírito, você tem as imagens virtuais que o cérebro constrói, né? Então, mas tem muito mais coisa. Mas eu vou ficar por aqui nessa parte, depois a gente pode desenvolver mais. Mas aproveitando assim, isso que o senhor está falando, então vou considerar este outro lado, que é este outro lado das outras possibilidades. Aí o senhor falou da questão do sonho, do pensamento. Eu tenho lido alguns textos que falam sobre a questão da consciência como a base do ser. E textos e teorias de físicos quânticos, já li um livro de Thomas Campbell, que fala sobre uma grande teoria de tudo, que ele fala sobre essa questão da consciência também, né? O senhor teria condições de comentar alguma coisa sobre isso? Posso sim, eu vou falar. A consciência, né, é um desses conceitos que está além Isso, digamos, da materialidade, né? isso. A gente estaria falando, então, de uma física, se fosse física transcendente, né? Alguns dizem que não, que é apenas uma metafísica ou uma outra área da investigação que a gente não tem
conhecimento suficiente. E Entendi, aí, nesse sentido, tá. alguns físicos excluem até essa reflexão desse tema do âmbito da física, aí cai no âmbito da filosofia ou no âmbito de uma outra ciência que possa ter os elementos para fazer a descrição desse fenômeno, consciência. Hum, Mas aí a gente pergunta, a consciência existe ou não existe? É a mesma coisa. Se você disser que existe, você tem uma possibilidade de ver a realidade. Se você disser que não existe, você tem outra possibilidade de ver a realidade também. Elas são úteis em determinados contextos. Eu pela minha experiência, pelo que eu observo, eu me sinto muito confortável em trabalhar com o conceito de consciência, porque no domínio da compreensão da realidade, a gente tem aquilo que o Piaget fala de tomada de consciência, a gente toma, a gente tem uma experiência com a realidade que a gente sente que a gente compreendeu alguma coisa. Nesse momento, a gente tá muito próximo da consciência, que a consciência seria uma coisa mais abrangente, mas ela inclui essa, essa percepção, inclui também até o resultado de práticas meditativas. Tudo isso mostra que as pessoas atingem outros graus de compreensão que estão muito além da experiência imediata. uhum, Como é que a gente poderia dar um nome para essa coisa que não fosse consciência? uhum. Pode dar qualquer nome, pode dizer que é experiência materialista, o cara pode também continuar acreditando que um dia tudo isso vai ser reduzido à matéria. Tudo bem, pode acreditar nisso, mas no que eu compreendo, eu não consigo enxergar o link da matéria convencional com isso. Uhum, Isso está além dessa matéria. uhum, Então, nesse domínio, está dentro do domínio transcendente. E aí vale toda a reflexão que a gente possa fazer sobre isso, nesse domínio, mesmo sabendo das limitações, que pode não existir muito claramente para algumas pessoas o vínculo com a realidade material. uhum. Aí, uma coisa que eu estava pensando aqui, tem toda uma divulgação de práticas integrativas, de técnicas de terapias na internet, profissionais que falam que usam a física quântica nas suas técnicas, nas suas terapias, e tem toda uma discussão, né, em relação a isso. Então, o senhor, como físico, o que o senhor diria assim? Como saber realmente que uma técnica ela tem fundamentação na física quântica? Olha, eu diria que não tem nenhum método definitivo para você saber, né? Tá. Se é quântico ou se não é quântico. Mas Uhum. existem alguns parâmetros que você pode checar, né? Perfeito. Primeiro você tem que conhecer como que a física quântica, a mecânica quântica, descreve a realidade. Aí depois você vai ver se a prática daquela técnica, ela está de acordo com alguns princípios dessa nova compreensão que a física quântica instituiu. Só para dar um exemplo, né? Uhum. A pessoa fala assim, eu pergunto, onde você vai estar daqui a 10 minutos? Ao cara dizer, eu vou estar em casa. Pronto, tá bom, ok. Mas aí ele pega o carro, ele pode furar o pneu, Uhum. ele pode mudar de ideia e ficar onde está, ele pode simplesmente ser convidado para ir para um outro canto com outra pessoa. Uhum. Então, a resposta que ele deu é uma resposta determinística. Ele imagina que daqui a Uhum. 10 minutos ele vai estar em casa, se ele estiver próximo. Mas ele não está considerando a quantidade de possibilidades de coisas que vão Uhum. acontecer, que podem acontecer na vida dele. Então, essa é uma resposta, digamos assim, não quântica. No máximo você poderia dizer, olha, eu tenho uma probabilidade muito grande de daqui em 10 minutos estar em casa, porque é o que eu quero fazer, né? Mas não tem garantia nenhuma que eu vou estar lá daqui a 10 minutos. Uhum. A única garantia é a minha vontade de estar lá, né? Então, se a gente olha por esse prisma, você está vendo que uma resposta indica que a pessoa não tem noção quântica, vamos dizer, da realidade. Porque a quântica ela trabalha com possibilidades. Um Uhum. sistema ele é descrito com base nas suas possibilidades. Você vai descrever um átomo de hidrogênio, ele tem um núcleo que está ali naquela região, mas tem os elétrons ao redor, né? Tem um elétron só,
mas ele tem toda uma estrutura ao redor do átomo, do núcleo, que esse elétron ele pode estar ocupando, mesmo quando ele vai sendo termicamente excitado ou por radiação. Ele dá saltos lá dentro e ele pula para níveis energeticamente mais elevados, até ele ter energia suficiente para escapar do átomo. Pô, se você, por exemplo, chegar a uma energia de 13,6 eletronvolts, colocar no átomo lá, você conseguir uma frequência que te jogue essa energia lá dentro do elétron, você arranca os elétrons do átomo de hidrogênio. Mas o fato dele ter um elétron não é suficiente, por exemplo, que só tem um orbital S, não. Ele está no orbital S, mas para ele sair desse orbital S, ele pode passear dentro dessas outras possibilidades. Então, assim que com a ação térmica do ambiente, pelo aquecimento, por tudo, sempre o átomo de hidrogênio vai estar uma população de vários tipos de átomo de hidrogênio, né? Os elétrons mais excitados, mais fora, outros mais próximos do nível do ground state, né? do nível básico. Então, você vê, quando você faz um experimento com um átomo de hidrogênio, você tem que considerar todas essas possibilidades, né? Até o átomo. Uma reação química também, que aí você está lidando com muitos átomos, com muitas possibilidades. Aí você vê essas possibilidades todas, elas se compõem dentro de princípios da física e da química para produzirem novas substâncias, né? E liberarem calor, absorverem calor, né? Movendo-se dentro de um esquema eletrostático para se reequilibrarem. E quanticamente, você só consegue enxergar isso vendo um conjunto de possibilidades, né? Que você vai apenas, quando você mede, você joga uma radiação ali naquele sistema para medir, aí você detecta aquilo que você está vendo só. O resto do sistema você não consegue mais ver depois que você enxergou uma possibilidade, quando o sistema colapsa, né? Então, essa visão, uma coisa quântica, quando, para sintetizar, né, só para finalizar essa resposta, ela é quântica quando ela, na estrutura dela e na prática das pessoas, e as pessoas que aplicam conhecem a física quântica e elas têm uma concepção quântica da realidade. Então, isso vai aparecer na prática. Se não tem a prática baseado nesses conceitos que a gente sabe que foram desenvolvidos a partir dos experimentos na física quântica e das interpretações da física quântica, aí ela tudo bem, o cara não sabe dizer que ela é quântica, não é quântica, mas ela pode até argumentar assim, se toda a realidade é quântica, qualquer coisa que a gente faz é quântico, percebe? Então, ninguém estaria fugindo dessa possibilidade. Aí a gente tem questões seculares, por exemplo, qual é o limite da realidade? Chega só na experimentação? Só existe a medida? Será que a função de onda ela não representa alguma coisa? Só depois que você faz a medida, que aí ela com ela mesma dá o quadrado dela, que representa alguma coisa mensurável, que aí que a gente viu, a realidade é só o que a gente instrumentalmente percebe, ou ela vai além disso? E a gente volta à mesma pergunta, percebe? Então, se a pessoa está dentro da quântica, eu estou me estendendo um pouquinho nessa resposta, só porque eu acho que ela é muito importante. Claro, sem Se a pessoa problema. está realmente compreendendo a física quântica e ela consegue traduzir isso numa prática ou numa conceituação, né? E ela aplica esses conceitos, ou ela está fundamentada nessa experimentação, e eu não tenho problema de dizer que essa é uma ciência que está baseada na física quântica. Mas, às vezes, as pessoas têm coisas quânticas e não sabem que são quânticas. Só para dar um exemplo disso, o Boaventura de Souza Santos, num texto que ele tem, que eu li há muitos anos atrás, ele fala que a psicologia mesmo já foi criada na sua origem quanticamente, porque ela lida com essas possibilidades do ser humano, mas ela foi se perdendo à medida que ela tentou se equiparar ao paradigma vigente
clássico, porque tinha que ser uma ciência experimental, aí surgiu o behaviorismo, né, o comportamentalismo e toda aquela experimentação do Skinner, do Pavlov, né, Então, quando ela tentou enveredar por esse caminho, ela foi se afastando de uma concepção que era muito mais abrangente de ser humano, né, que vem mais antiga, talvez antes do Wundt mesmo, né? Então, a gente pode pensar assim, a ciência psicológica, a psicologia pode ser uma ciência quântica. Na opinião do Aventura, ela é uma ciência quântica. Mesmo que os psicólogos, quando a apliquem, não o sejam, percebe? Não, por conta de uma série de coisas da própria psicologia, que não tem como explicar de um ponto de vista determinístico. Quer ver uma outra ciência que é quântica também? Pesquisa de mercado. Você começa a fazer uma pesquisa de mercado agora e vai divulgando os resultados. Depois que você for fazer de novo, o resultado vai mudar. Ou seja, o observador agindo sobre a realidade. Só o fato de eu perguntar uma vez e divulgar o resultado do conjunto das pessoas, se eu fizer a mesma pesquisa, a minha intervenção, ao divulgar o resultado, já vai mudar a resposta das pessoas. Isso é o observador interagindo com a realidade. Isso é quântico. Quando um paciente interage com, com um terapeuta, o que ele está fazendo? Essa interação vai resultar uma compreensão dos dois sobre algo que diz respeito àquela interação. Isso, para mim, é uma coisa quântica. Eu diria que toda a psicologia está baseada numa realidade quântica. Não tem como ver isso. Por exemplo, quando você pega, falando mais uma vez do esquizofrênico, a realidade dele é em pedaços por todos os cantos, e ele não tem um conceito temporal igual o nosso. Ele está convivendo com um personagem de 100 anos atrás, ao mesmo tempo hoje ele é alguém que nem existe ainda, ou conversa com alguém que foi há 500 anos na realidade. O que é isso? É um conjunto de possibilidades atemporais que estão presentes na vida daquela pessoa e que ela não consegue lidar com aquilo e ela não consegue se encaixar no mundo normal porque o que ela enxerga e o que ela percebe não corresponde ao que as pessoas enxergam e percebem. O que é isso se não é uma coisa quântica? Né? Esse conjunto de possibilidades interagindo o tempo inteiro e transformando as pessoas. Eu acredito que tudo que está nessa linha é quântico, mas eu diria talvez a nossa compreensão é que é quântica, sabe, das coisas, né? E a gente precisa, talvez, estudar um pouco para perceber o que é aumentar o nosso grau de conhecimento para ver se as coisas são quânticas ou se não são. E o que é ser quântico, o que não é. O que é não ser quântico, né? E aí, você falando de transformação, né? Nós trabalhamos, né, com a homeostase quântica informacional, HQI, o senhor conhece essa técnica, o senhor conhece a teoria quântica informacional e também o método desenvolvido pelo professor Sérgio Roberto Secato Filho. Então, gostaria de escutar um pouquinho do senhor, a sua visão da HQI em relação à física quântica. Então, assim, a HQI do ponto de vista da física quântica. Eu sempre conversei com o Sérgio, né, o nosso saudoso professor Sérgio, e eu falava para ele duas coisas, né? Que a HQI, ela, se não funcionasse nada, o fato de você fazer uma anamnese tão detalhada como a HQI propõe, né, investigando toda a sua experiência de infância, de juventude, seus traumas, aquilo que fez sofrer, as raivas que você teve de tantas pessoas. Se não fosse nada além disso, só isso já seria suficiente para mudar uma pessoa. Porque se você começa a pensar sobre por que você tem raiva de alguém e que isso não vale a pena e que vamos mudar de assunto nessa coisa, vamos acabar com isso, acabar com essa raiva que eu tenho. Se a pessoa se determina a ter uma atitude
positiva em relação a toda a experiência passada que ela teve, para transformá-la, que já seria um passo além de você fazer a anamnese, aí você tem HQI. Né? São duas coisas. A primeira é você fazer uma anamnese de tudo que você viveu, fazer uma lista de coisas, de emoções e de pensamentos e de situações que você viveu que produziram raiva, medo, né? Isso já é, essa anamnese já é em si preciosa. Mas, além disso, a pessoa tem que ter a predisposição para dizer que eu não quero mais isso para mim. Acabou, né? Ou seja, um ato da vontade da pessoa que pode mudar a existência dela, né? A partir daí, você tem resultados estatisticamente muito diferentes. Para uns vai dar um resultado, para outros vai dar outro, para uns vai funcionar, para outros não. E nesse ponto ele é quântico. Porque quando você faz um experimento com a realidade, quanticamente, você tem possibilidades múltiplas de resultados. Desde pessoas que se curam com poucas semanas, com poucos dias, a pessoas que demoram meses, anos ou não se curam. Mas tem gente que não se cura nem com remédio, né? Então, tudo na realidade são possibilidades. Uma pessoa que quer estar doente não tem jeito de se curar. Sim. Porque pode mudar o remédio que for, ela acha outra coisa para ficar doente. Aquela química vai resolver naquele momento aquela substância que ele precisa eliminar para dar a sensação tá bom. Mas o cara quer estar doente. Ele vai achar outro motivo mais tarde e aí vai adoecer de outra coisa. Então, o fato da pessoa se transformar, e o HQI, ela propõe isso, que a pessoa se transforme, né? O conjunto das possibilidades que existem para que a pessoa seja um agente da sua própria transformação, a partir de uma realidade que ela possa criar e que ela veja como possível. Isso, para mim, é um fenômeno quântico. Sabe? Você cria uma realidade com possibilidades e você tenta andar para aquela possibilidade. Aí você pode usar também o remédio. Não é que você vai deixar de tomar remédio e achar que o HQI pode curar. Pode curar sem remédio, mas você pode precisar de um remédio também para facilitar as coisas. Né? Aí você pode criar dificuldades também. Não, eu só quero me curar se for com âmbar do Egito. Tem que ir lá no Egito buscar. Tudo bem. Você acredita tanto nisso que você vai lá e busca e cura. Né? Então, existem livros que tratam de curas que são instantâneas, de pessoas que estavam desenganadas, curas milagrosas. Tem livros que falam. Aí não é um milagre, não. O que é isso a não ser a realidade quântica em ação? As pessoas se curando a partir de suas práticas, de suas crenças, né? E de suas, digamos, de suas concepções, porque às vezes você muda de concepção da realidade e o mundo muda tudo. E você cura uma doença que iria lhe matar em pouco tempo, se não fosse a sua intervenção naquele momento. E aí, por que eu acredito que a HQI é quântica? Porque pelo que eu conhecia do Sérgio, ele elaborou e ele era um estudioso desse assunto. O Sérgio era um estudioso da física quântica. Não era por ele ser físico, não ser físico, que ele não era um estudioso. Eu discuti muito física quântica com meu amigo pessoal, um médico, o Jorge Storassi, um médico homeopata, que a gente discutia em pé de igualdade, e ele é um médico, e eu sou físico. Não é o fato das pessoas estarem em áreas diferentes que elas não possam conhecer. Então, eu conhecia o Sérgio e ele tinha uma concepção quântica da realidade e ele construiu a HQI baseado nesse conjunto de pressupostos que a mecânica quântica estabelece. Eu volto agora a um exemplo anteriormente da psicologia, mesmo se ninguém fizesse nada por ela, né, ela já seria quântica em sua estrutura interna, porque ela considera essas possibilidades, né? Então, uma ciência, aí a gente cai de novo na pergunta, né? É quântico ou não é quântico?
né? Aí a gente tem que ter critérios para saber se é quântico. E os critérios que eu utilizo são basicamente esse: conhecer a realidade que a mecânica quântica propõe, essa questão da não localidade, se ela considera a não localidade, se ela considera o conjunto de possibilidades, se ela considera a intervenção do observador na realidade. Aí tudo bem, se ela foi construída com base nisso, ela foi construída com fundamentos quânticos, a mesma base da física quântica, né? E nesse sentido, o Sérgio construiu o que eu conheço da HQI com base na física quântica. Legal. Professor, acho que tá bom por hoje, né? Também tá bom. É sempre um prazer conversar com você, porque você me instiga a falar de questões que normalmente a gente não pensa no dia a dia, né? A maioria das pessoas. E eu tentei, né, falar de uma forma mais simples, mais simplificada, e certamente posso ter incorrido em alguma falta de rigor que os mais teóricos da área, os mais estudiosos da epistemologia, da física quântica, podem até me criticar, mas a gente está no mundo é para isso mesmo, é para se expor e para aceitar a crítica dos colegas, daqueles que pensam diferente da gente, do mesmo jeito que eles têm que aceitar as nossas críticas sobre o pensamento dele. E é assim que a humanidade tem progredido, né? Então... E é uma conversa mais informal aqui, não é uma aula de física, é uma troca de ideias, são reflexões, para ajudar as pessoas a refletirem também, para ajudar as pessoas a compreenderem um pouquinho mais sobre esse tema, principalmente as pessoas que não têm muito acesso. Então, concordo com o senhor, né? Existem várias possibilidades, né? E aqui foi uma discussão, foi uma possibilidade de discussão, né? Se o senhor voltasse amanhã e eu fizesse as mesmas perguntas, provavelmente seriam outras conversas, outras reflexões. Então, acho que é maravilhoso isso. E isso é quântico, né, Wanda? Eu espero que na minha reflexão eu tenha ajudado o início para as pessoas que querem estudar mais o assunto, né? E querem se aprofundar. Existe uma literatura muito vasta sobre isso, e é sempre bom a gente estar compreendendo, né, em que ponto que está o pensamento da humanidade, né? E para onde nós estamos indo. E essas concepções nos levam a muitos lugares diferentes. Eu espero ter contribuído e eu te agradeço, assim, de coração, o fato de você me convidar para falar sobre física quântica no seu programa, no seu instituto, na sua empresa. E aí, até o senhor falando da possibilidade de abrir para as pessoas estudarem, que tem literatura, então se alguém que está nos assistindo tiver interesse em alguma literatura, em algum material, é só entrar em contato conosco, deixar algum comentário, que nós fazemos essa intermediação entre você e o professor Moacir Lacerda. Já ia falar professor Sérgio, olha só a conexão aí, viu? Olha só! O senhor percebeu a falha aqui, né? O ato falho. Isso, mas ele está aqui, né? Então vamos lá, né? Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato conosco, deixar algum comentário que nós intermediamos para ir seguir esses estudos aí. Agradeço imensamente, professor Moacir, a sua participação no nosso 21º episódio do Diálogos da Gerovida. Muito obrigado também, Wanda, e aos ouvintes também do programa que vão assistir. Muito obrigado também pela audiência, e pode mandar as críticas, perguntas para a Wanda, e ela pode divulgar o meu endereço telefônico e tudo mais para quem tiver interesse, meu endereço de e-mail e tudo que ela tem também, meu WhatsApp, que aí a gente mantém um diálogo com alguém que se interesse em estudar um pouco mais, né? Combinado, então. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Por hoje é isso, então, pessoal. Muito obrigado pela sua participação em mais um programa Diálogos da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá. Até lá. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida.
conte sempre conosco.